Olá, boa noite. Rede TV News no ar. 4 de julho, Estados Unidos celebram 250 anos de independência sob calor extremo e polêmica política na capital, Washington. E você vai ver também. População se emociona no funeral do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto após ataques de Estados Unidos e Israel. Mais de 20 milhões de pessoas devem acompanhar as cerimônias de despedida, que vão durar 6 dias. Maioridade penal. Pesquisa Datafolha mostra que 7 em cada 10 brasileiros apoiam a punição de adolescentes como adultos. Mas especialistas alertam que essa pode não ser a melhor saída para reduzir a violência no país. Numa forte resposta aos Estados Unidos, milhares de pessoas se reuniram em Teherã para o funeral do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O Ayatollah foi morto aos 86 anos num bombardeio conjunto coordenado pelas forças americanas e israelenses no fim de fevereiro. Com bandeiras, fotos e cartazes, uma multidão de fiéis foi até a Grande Mossala, um enorme complexo religioso em Teherã, para acompanhar o funeral do ex-líder supremo de sua filha, genro, nora e neta de 14 meses. Todos mortos nos bombardeios de Israel e Estados Unidos. Em uma demonstração de devoção pública ao Estado teocrático da República Islâmica e ao fervor revolucionário, entre lágrimas, milhares de pessoas prestaram sua homenagem. Tenho uma sensação estranha. Quando meu pai morreu, não chorei tanto quando chorei quando o líder supremo foi martirizado. Esta iraniana saiu com a família para se juntar à multidão e conta como recebeu a notícia da morte. Quando recebi a notícia de que ele tinha sido morto, senti como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre a minha cabeça. Como se eu tivesse perdido algo incrivelmente valioso. Foi como perder meu pai, e isso teve um impacto profundo sobre nós. Foi muito difícil para mim. O caixão ficará exposto até segunda-feira e depois será levado em procissão pelas ruas de Teherã. A previsão é de que 20 milhões de pessoas participem das homenagens. A cerimônia é carregada de emoção, uma mistura de dor e ressentimento. Viemos aqui para nos despedir dele, mas certamente vingaremos o sangue dele. O filho de Khamenei, que foi designado para ser o sucessor do líder morto, foi ferido durante os ataques feitos por Israel e os Estados Unidos no início do conflito. Desde então, Mojtaba só se expressa através de mensagens escritas e não voltou a aparecer em público. Por isso, até agora, a presença dele no funeral não foi confirmada. As cerimônias fúnebres, que vão durar 6 dias, pretendem ser uma demonstração de força em plena negociação diplomática entre Estados Unidos e Irã, depois da assinatura no mês passado de um memorando para colocar fim ao conflito. Após as cerimônias, o caixão será levado para várias cidades do Irã e também do país vizinho, o Iraque. A previsão é que o sepultamento seja feito na próxima quinta-feira na cidade santa de Mashhad, onde Ali Khamenei nasceu. E olha, subiu para 2.954 o número de mortos por causa dos terremotos na Venezuela. Mais de 16.500 pessoas ficaram feridas. E 10 dias depois da tragédia, o país entra numa segunda fase, a reconstrução. Enquanto as buscas continuam, parte dos esforços é dirigida à inspeção de edifícios danificados e à avaliação das áreas afetadas. Equipes de arquitetos e engenheiros percorrem as comunidades da capital, Caracas, para inspecionar estruturas e avaliar danos. Todas as lições que estamos tirando dessa experiência nos permitirão, no futuro, definir zonas sísmicas, elaborar um novo plano de zoneamento e até mesmo introduzir novas regulamentações que orientarão nossa política. As autoridades implementaram um sistema de cores, no qual o vermelho indica que as estruturas representam uma ameaça imediata à segurança humana e, na maioria dos casos, exigem demolição.
como é o caso da família de Cruz Emílio Gil, que teve o imóvel afetado pelos tremores. Equipes avaliam o estado e os riscos estruturais do que restou. Graças a Deus não perdi a vida, nem minha família, mas perdi minha casa. E essa é uma experiência ruim que a gente leva da vida. A gente fica traumatizado e agora esse choque não. É inacreditável. É incrível. As buscas por sobreviventes continuam e muitos venezuelanos ainda procuram por parentes. A ajuda humanitária de 31 países segue nas áreas atingidas. O Brasil enviou 2 voos da Marinha com 99 militares, sendo 41 profissionais da saúde e fuzileiros navais, para apoio logístico ao hospital de campanha. O Brasil, com esse hospital, transportado pela aeronave da Força Aérea, foi o primeiro hospital de campanha a chegar à Venezuela, que tem um centro cirúrgico para operações, para cirurgias de urgência, de trauma, de baixa e média complexidade. Temos também um centro de tratamento intensivo. O calor extremo de quase 40 graus mudou a programação do Dia da Independência nos Estados Unidos. E na capital, Washington, a festa de 250 anos do país foi marcada por polêmicas e acusações de uso político da data por Donald Trump. Filas longas, debaixo de um calor de quase 40 graus. Mas para muitos, nem o calor foi uma justificativa para faltar às comemorações de um dos feriados mais importantes do calendário estadunidense. Está quente, mas dá para lidar. E tem bastante água e lugares com ar-condicionado quando sair daqui. O clima extremo, no entanto, mudou parte da programação. Com alertas de calor perigoso e sensação térmica acima dos 45 graus, a tradicional parada do Dia da Independência foi cancelada. Até o início das festividades precisou ser adiado em 2 horas para reduzir a exposição do público às altas temperaturas. A expectativa é que mais de 150 mil pessoas passem pela capital americana ao longo do fim de semana. Algumas delas viajaram centenas de quilômetros apenas para participar da data histórica. É uma grande celebração. O evento deste ano, que deveria celebrar os 250 anos da história americana, também acabou gerando controvérsia. Com a maior parte das comemorações concentrada aqui em Washington, longo discurso presidencial, exibições militares e uma forte presença da imagem de Trump, críticos acusam o republicano de ter associado a data ao próprio governo, transformando uma celebração nacional em uma vitrine política. As exibições aéreas deram uma amostra do tom das comemorações deste ano, marcadas por uma forte presença das Forças Armadas. A polarização também podia ser vista nas ruas. Integrantes do grupo nacionalista Patriot Front foram vistos circulando por Washington. Na semana passada, opositores do governo realizaram um protesto chamado Próximos 250, criticando a forma como os eventos oficiais retratam a história e a diversidade dos Estados Unidos. Já o governo aposta no impacto visual das comemorações. O encerramento da noite terá um discurso de Donald Trump e uma queima de fogos, anunciada como a maior já realizada no país. O Papa Leão XIV visitou hoje a ilha de Lampedusa, no sul da Itália. Lá é a porta de entrada de imigrantes refugiados que deixam a África para entrar na Europa. Acompanhado de cardeais, a primeira parada do Papa foi no cemitério da ilha de Lampedusa. Leão XIV rezou diante dos túmulos de vítimas das travessias e depositou uma coroa de flores no local. Em seguida, visitou, ao lado de uma família de refugiados, o monumento Porta da Europa, símbolo da crise migratória. Depois, rezou sozinho e caminhou até um mirante com vista para o mar Mediterrâneo. O vento forte arrancou o solidéu da cabeça do Papa, que não perdeu o sorriso. Durante a homilia, Leão XIV elogiou a solidariedade da população de Lampedusa e fez um apelo para que a Europa e os Estados Unidos acolham e protejam quem foge da guerra, da pobreza e das mudanças climáticas. Certamente nem todos têm o mesmo poder para fazer a diferença. No entanto, ninguém está isento de responsabilidade. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, mais de 35 mil pessoas desapareceram no Mediterrâneo desde 2014, embora o número de vítimas possa ser maior.
Um levantamento da ONU calcula que só nesse ano 1.400 pessoas morreram ou desapareceram tentando cruzar o Mediterrâneo, incluindo 28 crianças. A forte onda de calor na Europa já provocou a morte de quase 4.000 pessoas em países como França, Bélgica e Holanda e representa um aumento de cerca de 30% em relação ao esperado para o período. Os idosos foram as principais vítimas. Um estudo do Imperial College London aponta que o calor extremo, com temperaturas perto dos 40 graus Celsius, foi intensificado pelas mudanças climáticas e teria sido praticamente impossível 50 anos atrás. E olha isso, imagens que correm pelas redes sociais e tocam quem assiste. Cada vídeo, uma reação diferente, lágrimas, sorrisos e um abraço que parece vir de longe. Em Fortaleza, uma artesã transformou a saudade em algo que se pode segurar. E a ideia dela virou um fenômeno na internet. Uma mãe se emociona ao receber um urso feito com a roupa do filho, que faleceu bem jovem. Em outro, uma senhora abraça forte a pelúcia, como se revivesse o carinho do marido. Por trás de cada história está o trabalho delicado de Rosânia, a artesã que criou o projeto Urso Memória. A ideia nasceu do desejo de dar novo sentido à dor da perda. O primeiro trabalho foi de uma mãe, que queria ressignificar a blusa do pai, que na verdade era o avô da moça que recebeu. Ela dormia com essa blusa e ela tinha muito amor, ela foi criada pelo avô e ela amava demais esse avô. E aí, quando ela recebeu a blusa, foi assim, o urso foi uma emoção muito grande, né? E a partir daí eu vi que eu tinha algo diferente, né? Que eu poderia estar tocando corações, trazendo um pouco de conforto, um pouco de alegria para essas pessoas que perderam entes queridos. Peças como camisas, pijamas e até blazers deixam de ficar guardados no fundo do armário e ganham uma nova forma. A Rosânia começa selecionando as roupas cheias de significado. Depois desmonta a peça, faz os recortes e segue para a costura, dando forma ao urso. Por último vem o enchimento e o acabamento, até que ele ganha vida, transformando saudade em um abraço. Mas nem sempre o Urso Memória nasce da despedida. Para alguns, ele é uma forma de guardar fases que passam rápido demais. Veio a vontade de eternizar a roupinha do meu filho, que hoje ele está próximo dos 5 anos, mas eu sinto muita falta dele de quando era bebê. Então resolvi pegar uma roupinha dele aqui quando ele estava com 5 meses e fazer essa homenagem a ele. E também para mim, porque eu sinto muita falta, gosto de pegar ainda no colo. Então foi um momento muito marcante, foi muito maravilhoso, principalmente quando eu recebi, que realmente é muito emocionante. Emocionado, Vitor mostra a foto do filho e o urso, feito a partir das roupinhas de infância. Uma forma simples, mas poderosa de eternizar momentos. O projeto ganhou as redes e também o coração de quem acredita que memória não precisa ficar guardada, ela pode ser sentida. No fim, cada urso carrega mais do que tecido e linha. Carrega histórias, afeto e a certeza de que o amor, de alguma forma, sempre encontra um jeito de permanecer. Para quem viu a pessoa, o seu ente querido, com aquela roupa e hoje não tem mais, quando pega o urso, é o abraço que acolhe, é o abraço que mata aquela saudade. Claro, não substitui de jeito nenhum, mas traz conforto. Trabalho lindo esse, emocionante mesmo. E também no Ceará, 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que um ônibus com cerca de 40 romeiros tombou na rodovia CE 456. O acidente foi hoje de manhã. O grupo saiu de Brejo Santo com destino a Santuário de São Francisco das Chagas, no interior do estado, quando o ônibus saiu da pista e tombou.
21 pessoas foram levadas a hospitais da região e os casos mais graves foram transferidos para Fortaleza. As causas do acidente serão investigadas, mas testemunhas disseram que o motorista teria dormido ao volante. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilo do celular apreendido na cela de Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, condenado pela morte do menino Henri Borel. Segundo o Ministério Público, os dados podem revelar se o ex-vereador tenta exercer influência sobre testemunhas. De acordo com a promotoria, o conteúdo também pode ajudar em processos sobre outros crimes pelos quais Jairinho é acusado. Ele está preso no complexo penitenciário de Bangu, onde cumpre pena de 43 anos de prisão por homicídio qualificado e tortura do menino em 2022. Uma pesquisa da Datafolha divulgada hoje mostra que aumentou o número de brasileiros que apoiam a redução da maioridade penal. 7 em cada 10 entrevistados concordam em punir adolescentes como adultos. O levantamento faz parte do eixo de comportamento da matriz ideológica do Instituto e revelou um crescimento de 5 pontos percentuais em relação a 2022. Há 4 anos, 65% eram favoráveis à redução da maioridade penal. Agora são 70%. Por outro lado, os que defendiam o sistema de reeducação dos menores infratores reduziram de 34% em 2022 para 27% agora. Outros 3% dos entrevistados não souberam responder. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 18 de junho, 7 dias após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovar a proposta de emenda constitucional que prevê a redução da maioridade penal. O texto do deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, reduz de 18 para 16 anos a idade mínima para que autores de determinados crimes sejam punidos com prisão. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente classifica as condutas ilegais praticadas por menores de 18 anos como atos infracionais e prevê como pena máxima a internação em centros de ressocialização por 3 anos. O texto em discussão no Congresso estabelece que, em caso de crimes hediondos, como estupro, sequestro ou homicídio qualificado, os adolescentes a partir de 16 anos poderão ser punidos como adultos e cumprir pena de prisão no sistema carcerário comum. A proposta ainda terá de passar por uma comissão especial antes de seguir para o plenário da Câmara. A criminalista Tassiana Giaquinto afirma que o levantamento mostra que a população entende que o jovem de 16 anos já tem discernimento de seus atos. Ela explica, no entanto, que a mudança na legislação pode dar uma falsa sensação de combate ao crime e que melhor seria adotar políticas públicas para colocar em prática o que já existe. A gente tem legislações no Brasil que elas são lindas na teoria, né? A lei de execução penal, ela prevê a ressocialização do apenado quando pratica um crime, várias formas de você voltar aquele indivíduo para a sociedade, mas até que ponto isso está sendo realizado? Então, sinceramente, acho que a redução da maioridade penal ela não vai resolver. A gente vai terminar colocando os jovens no sistema carcerário e provavelmente voltando piores do que eles entraram. E uma outra pesquisa, agora do Ministério da Educação, em cooperação com a ONU, aponta que 1 em cada 3 instituições de ensino ainda tem dificuldades para aplicar a lei que restringiu o uso do celular. Por outro lado, 92% das escolas afirmam que implementaram a nova regra na sala de aula. A cena já faz parte da rotina de muitas escolas do país. Antes de entrar na sala de aula, o celular vai para um espaço reservado. A mudança veio com a lei que proibiu o uso de aparelhos para fins não pedagógicos nas escolas. Foi bem difícil no início, né, mas a gente utilizou muito a comunicação, né, com as famílias. Utilizamos recursos como carta aberta aos pais, informando o porquê da legislação, o que essa legislação estaria trazendo de garantias para o processo de aprendizagem dos alunos, né, e também com a comunidade escolar. Um ano depois da lei entrar em vigor, uma pesquisa nacional mostra que a restrição já foi implementada em 92% das escolas brasileiras. O objetivo é reduzir as distrações e fazer com que os alunos voltem a olhar mais para o professor e também uns para os outros.
Quando vigorou a lei e a escola colocou em prática, acho que foi realmente uma coisa muito boa para a gente, porque acabou que a gente ficou propenso a estar mais junto dos nossos amigos, de a gente ter mais relação cara a cara. Eu acho que isso ajudou tanto na escola quanto no meu próprio desenvolvimento pessoal. Na avaliação dos gestores, os primeiros resultados são positivos. Os estudantes estão mais concentrados nas aulas e participam mais das atividades. Eles mesmos percebem que conseguem entregar um maior foco, maior atenção, né? Aquela atenção mais plena no momento presente, porque eles não estão dividindo, não é? Aquela atenção, aquela expectativa no que eles vão encontrar no celular, mas conseguem se conectar muito mais com o que está acontecendo, né? No momento de aprendizagem na sala de aula. Mas tirar o celular da rotina escolar não tem sido uma tarefa simples. 39% dos gestores das escolas têm dificuldades em fazer os estudantes cumprirem as regras. O mesmo percentual afirma que as escolas não têm estrutura adequada para guardar os aparelhos com segurança. Outro desafio é a fiscalização. 31% dos gestores dizem que é difícil garantir o cumprimento das regras durante todo o dia, principalmente nos intervalos e fora da sala de aula. A restrição não significa o fim da tecnologia na escola. O celular pode ser utilizado quando faz parte da proposta pedagógica. O desafio é encontrar o equilíbrio entre o uso da tecnologia como ferramenta de aprendizado e evitar que ela se torne uma distração. E eles têm hoje o professor, novamente, né, que é essa grande ferramenta de descobertas do processo de aprendizagem, que eu acho que tudo muda, e trazendo eles como protagonistas. Tudo tem sua hora, né? Bom, e agora no começo das férias também é importante evitar o uso exagerado do celular. E para ajudar com a programação da criançada, o repórter Pedro Oliveira, de Belo Horizonte, preparou uma agenda cheia de atrações. E o melhor, hein? A maioria é de graça. O Daniel é turista de São Paulo e escolheu o Parque Municipal de BH para aproveitar o sábado de céu azul e calor com as gêmeas Ana Clara e Melissa. Esse contato com a natureza para nós que somos de São Paulo é melhor ainda, porque lá é só prédio, né? E aqui a vantagem é essa. A natureza, o contato com a natureza. Com uma enorme área verde, quadras, lago e brinquedos, o lugar é um dos pontos obrigatórios para quem busca o que fazer com uma criançada de férias. Esse foi meu primeiro brinquedo, eu achei muito bom. E o que você está achando do parque? Uma maravilha. É espaço para a família e divertido. Muito brinquedo legal e seguro. A Nathalie trouxe a Lauren e a Sofia para curtirem os brinquedos. Para ela, o passeio é voltar no próprio passado. Ver a felicidade delas, ter esse momento com a natureza, poder fazer o piquenique com elas é muito bom. Porque a gente lembra da nossa infância, né? Quando os pais a gente trazia a gente aqui. O Parque Municipal é muito antigo, né? Poder agora trazer a minha geração é muito bom. Eu ia lá e o trem ia. Eu ia lá, parece que se você ia junto e a alma descia. Você ia e a alma descia. E a programação de férias escolares de julho em Belo Horizonte está assim, ó, cheia de opções. E o melhor, tudo de graça. De hoje até o dia 1º de agosto, mais de 100 opções. Tem contação de história, tem teatro, tem cinema e até parque de diversão. Tudo para todas as idades. A diversão, né? Porque fica muito em casa e fica só na escola e trouxe para divertir um pouco, distrair. Mereceu, todos os 3 mereceram, são muito bons. Os boletins estão ótimos. É um ambiente acolhedor, é grande, tem opção para todo mundo brincar, todo mundo divertir, dá para fazer muita coisa, pra fazer piquenique. Então é bacana por causa disso. Brinquei de 2 coisas, agora eu quero brincar de carrinho. Tá aí, é isso mesmo, opção não falta. Agora me diz uma coisa, como é que está o tempo aí na tua cidade, no teu estado? Santa Catarina teve um sábado de frio intenso. Pelo menos 19 cidades do estado registraram temperaturas negativas. A menor marca foi em Bom Jardim da Serra, com menos 5,7 graus Celsius, olha isso. Na Serra, o frio e o tempo seco formaram geada. Campos, carros e vários outros objetos ficaram cobertos por gelo. Um lago e até uma teia de aranha também congelaram. A Defesa Civil alerta para o risco de hipotermia, doenças cardiorrespiratórias e pistas escorregadias. E a previsão é que a temperatura continue baixa nos próximos dias, então é bom se cuidar por aí. Tá ficando cada vez mais difícil, mais apertado aí nessa Copa do Mundo histórica.
E a gente aqui, claro, torce para o Brasil nesse jogo de amanhã. Você aí também, para rever as nossas reportagens, os programas, o esporte, é super fácil. É só acessar o RedeTVGo.com.br ou baixar o aplicativo do Rede TV Go no seu celular, na palma da tua mão. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e bom domingo. Tchau, tchau.